tarde a todos. É com alegria que me junto a vós nessa tarde de sábado, momento em que nos dedicamos, ao estudo, à partilha e também ao intercâmbio, com a espiritualidade superior, aos mentores desta casa, e proponho para a nossa reflexão de hoje o tema que está contida numa citação de Jesus: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Eu ouvi essa citação no decorrer de uma live e fiquei um pouco intrigada, porque confesso que logo assim de princípio não consegui alcançar o que será, mas eu tinha bastante certeza, que sendo uma citação de Jesus, obviamente, seria algo que realmente estaria para orientar e tinha todo um propósito. E é por isso que eu me proponho nesta tarde de vos partilhar a pesquisa e o estudo que fiz. E poderemos encontrar essa citação no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículos 59 a 60. E a outro disse Jesus: segue-me. E ele lhe disse: Senhor, permita-me que vá eu primeiro enterrar meu pai. E Jesus lhe respondeu: deixa que os mortos enterrem seus mortos, e tu vai e anuncia o reino de Deus. Não podemos deixar de considerar que a referida citação, foi proferida por Jesus e tal como está indicado no Livro dos Espíritos, é o mais perfeito modelo e guia, que Deus nos facultou. A vinda de Jesus, mostra que a humanidade já estava em condições de receber ensinamentos superiores. Para nós fazermos o entendimento desta referida citação, é muito importante que nós também tenhamos consciência do momento, do contexto, seja ele os hábitos, os costumes da época, o momento político, tudo isso vai interferir no entendimento desta citação. E Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, nos esclarece: começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código de fraternidade e do amor a todos os corações. Está contido no capítulo 12 do livro A Caminho da Luz. E, obviamente, que essa questão deste código de fraternidade e amor não era nada, que está traduzido, que foi deixado por escrito, porque todos nós já sabemos, Jesus não deixou nada por escrito. Tudo que nós recebemos, foram transcritos pelos apóstolos. Mas todo o seu exemplo, toda a sua conduta e essencialmente os exemplos, as parábolas, todo o contexto que ele viveu dentre nós vem como um ensinamento ao longo de todos esses séculos. E eu achei muito interessante também na figura de Jesus, ser considerada um líder, num aspecto não religioso. E no livro Jesus, o maior líder que já existiu, a autora Laurie Beth Jones, que ela é presidente e fundadora de uma empresa de desenvolvimento, publicidade, marketing e divulgação.
ela foi buscar inspiração em Jesus para propor princípios de liderança voltados para o crescimento, a harmonia e a realização de todos. Eu posso vos contar que achei isso o máximo. O máximo porque ela, não é, ignorou, julgo eu, né, isso é a minha interpretação, todo o contexto religioso e ficou focada, não é, na personalidade, na liderança, não é? De maneira que como Jesus conduziu todo aquele rebanho, né, diante de tantas dificuldades, né, inerentes à época, e ela compara Jesus a um empresário que montou uma equipe com 12 pessoas. E quem seriam essas 12 pessoas? Os apóstolos, né? Que estavam longe de serem perfeitos, mas conseguiu treiná-los e motivá-los para cumprir sua missão com sucesso. E aí, né, nós realmente identificamos que os apóstolos, não é, eram homens de comuns, não é, com as suas imperfeições, né, com alguns dos seus vícios, e foi com esses homens, não é, que Jesus realmente, tal como a autora diz, né, liderou, os motivou, despertou, né, diante deles a questão da espiritualidade. E, segundo a autora, o objetivo de Jesus era construir e não destruir, educar e não explorar, dar apoio e fortalecer. E o mais importante de tudo, não dominar, né? Nós temos, né, essa consciência de que, em momento algum, né, aqueles que seguiram, né, Jesus foram intimados, né, foram convocados. Eu colocaria que foram convidados e até mesmo mostrado a eles, não é, a necessidade, né, de que eles tinham em seguir Jesus, de uma forma muito sutil e adaptada a cada característica dos apóstolos. E não só, e depois de todo o grupo, de toda a população. É muito importante também que nós tenhamos essa consciência que o estudo e a interpretação do Evangelho deve considerar o seu sentido espiritual. É preciso separar a exposição puramente literal de entendimento relativo e controvertido do sentido espiritual, que oferece conclusões lógicas à nossa indagação. Porque ainda não pode estar ainda nos fazendo confusão, né? E eu já vou chegar lá, né? Que os mortos enterrem os seus mortos. Se apegados à letra, seremos conduzidos a conclusões equivocadas e contrárias aos ensinamentos de Jesus. Justamente, seria um paradoxo, algo assim, totalmente, né, fora de rota, vamos dizer assim, considerar que Jesus, né, mas ele é o maior modelo e guia que Deus nos facultou, mas como é que pode estar fazendo isso? Então vamos com calma e vamos analisar esta citação, já que Jesus aproveitava todas as circunstâncias e citações para expressar seus ensinos, algumas vezes com palavras mais fortes, para que elas não fossem esquecidas, uma vez, né, que Jesus nada escrevia, quem fizeram os registros foram os apóstolos. E, ainda que fazendo o ensinamento, usando de palavras, né, mais fortes, era o recurso que Jesus à época tinha, no meu entendimento, para realmente, diante de uma multidão, não é, que realmente o questionava ou que trazia questões do dia a dia e
muitas das vezes colocando Jesus numa situação, quero ver o que vai ser dito, vai ser isso ou vai ser aquilo, vai de contra aos costumes ou vai mudar tudo isso? Então, realmente são essas circunstâncias que também precisamos ter em consideração. É de causar estranheza ao entendimento, pela razão e pelo senso natural de caridade, a ideia de não darmos sepultura ao corpo de alguém que morreu. Entretanto, Jesus orienta: deixa os mortos sepultar os seus mortos. Obviamente, cadáver não pode enterrar cadáver. Então, nós já temos aqui um ponto de partida. Não é por aí, não é, que Jesus estava abrangendo. E eu realmente vou vos passar algo que eu pesquisei, e são palavras de Divaldo Pereira Franco, que eu depois transcrevi, onde Divaldo consegue contextualizar toda aquela situação, em que ensejou essa observação de Jesus. Ou seja, Jesus estava pregando quando um jovem lhe acenou e disse: Senhor, eu gostava de seguir-te, mas eu tenho um impedimento. Meu pai morreu e eu gostava primeiro de sepultá-lo, para poder após acompanhar-te. E Jesus, que penetrava no âmago dos pensamentos, respondeu-lhe com grande severidade: deixa os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. E aqui eu faço um parênteses, é eu, Helena, que estou falando. Se nós, e vou dar um exemplo das mães, Se nós, enquanto filhos, chegamos para as mães e às vezes, estamos a falar uma coisa, mas estamos a pensar em outra, ou estamos fazendo um pedido, mas já pensando em algo mais à frente, As senhoras mamães parece que tem ali um sensor. A história não é bem assim. E é com muita humildade, que isso é um exemplo ínfimo perante Jesus. Jesus que já conhecia, com todo o seu potencial, aquele espírito puro, e já conhecendo aquele que estava diante de si, já sabia que tinha algo mais além do que simplesmente sepultar o seu pai. E é isso que Divaldo continua esclarecendo. Quanto a ti, vem e segue o reino de Deus. E Joana de Ângeles faz uma análise deste texto no livro Plenitude. Ela narra que a proposta do jovem não era no sentido do amor que ele tinha pelo pai desencarnado. É que no Oriente, quando morre alguém, esse alguém deve ser muito pranteado. E o que é o prantear? Prantear é derramar bastante pranto, derramar muitas lágrimas, carpir. Daí vem o nome carpideiras, que até na Espanha ainda se utiliza, que são pessoas que são contratadas para ir até um velório e lá choram, derramam lágrimas, choram. E no caso dessas carpideiras, terminado aquela atividade, são remuneradas e vão à sua vida, porque elas estão propostas a essa atividade, essa função. E nos costumes daquela época, o filho deveria prantear muito o seu pai, principalmente aquele que era filho único, para quem ficaria a herança. Porque se ele não pranteasse de forma convincente, a herança seria remetida para o Estado. Ou seja, o filho perdia todo o direito à herança. E o interesse daquele jovem que até queria muito seguir Jesus,
estava entre o céu e a terra. Porque ele primeiro queria pegar a herança, garantir o seu futuro, materialmente falando, obviamente. E depois, passado algum tempo, é que ele vinha seguir a Jesus, também para garantir o seu futuro, mas isso já pensando, né, na parte espiritual. Lembrando também que com costumes da época, esses sepultamentos, todo esse ritual, essa cerimônia, demorava dias. Então, era justamente isso que ele estava se propondo. Que Jesus aguardasse, né, ou até fosse, né, caminhando com a sua comitiva, que depois, mais à frente, ele ia. E foi quando ouviu essa citação de Jesus. O mestre se refere a mortos de espíritos, que ainda não se despertaram para o trabalho de conscientização espiritual. Os mortos que sepultam mortos são espíritos prisioneiros da ilusão da matéria, que trazem a consciência adormecida. Né? Aqueles que realmente estão ainda muito focados, né, no que a gente chama no terra-terra, né, no que temos aqui, e não consegue se ligar e muito menos, né, compreender essa questão da vida após a morte. No livro Fonte Viva, na mensagem Acorda e Ajuda, Emmanuel nos esclarece. Jesus não recomendou ao aprendiz deixasse aos cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim conferisse aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Há, em verdade, grande diferença. O cadáver é carne sem vida, enquanto um morto é alguém que se ausenta da vida. Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. E eu confesso que esse finalzinho, né, dessa citação de Emmanuel me chamou muito a atenção. Porque, aparentemente, né, estamos vivos, estamos despertos, estamos encarnados. Mas quantos de nós, né, enquanto humanidade, está morto? Porque vive quase que por viver, e me fez de lembrar um bocadinho daquela questão do desperta, ó tu que dormes, né? Parece que estão adormecidos. E eu gostava também de fazer uma referência ao conteúdo na parte de conclusão, item 8 do Livro dos Espíritos, que o Espiritismo não traz moral diferente da de Jesus. Como puderam ver, tanto a citação de Emmanuel e a citação de Joana de Ângeles estão em consonância, não é, com Jesus, com o Evangelho de Jesus. Os Espíritos vêm não só confirmá-la, mas também mostrar-nos a sua utilidade prática. Tornam inteligíveis e patentes, ou seja, com um significado evidente, das verdades que haviam sido ensinadas sob forma alegórica. Ou seja, Jesus, não é, como eu já fiz referência anteriormente, tinha por hábito, né, de, nas suas pregações, né, fazer citações sob alegorias, até que muitas das vezes, né, pudessem aqueles que estavam ali se terem uma referência de algo que era comum à época, comum à vida deles, não é? Mas que ainda hoje, né, que nós, quando lemos e nos propomos a estudar, ainda estamos com a consciência, né, de hoje, 2021. E é muito propício que nós nos voltemos, né, no tempo,
façamos essa pesquisa, tentamos, mergulhemos nessa realidade, né, nesse contexto onde que aconteceu aquela situação, para que nós realmente possamos compreendê-la na sua grandiosidade. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, item 8, nós temos a seguinte citação: a vida espiritual é realmente a verdadeira vida, a vida normal do espírito. Sua existência terrena é transitória e passageira, uma espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual. Essa questão dessa espécie de morte, poderíamos entender assim: o espírito, né, que está no plano espiritual, uma vez encarnado, né, revestido deste corpo de carne, dessa matéria, está havendo um intervalo, né, como se fosse uma espécie de morte realmente, para a vida, não é, que esse espírito tinha e voltará a ter depois do desencarne, né, depois que já não estiver necessitando desse corpo de carne, no plano espiritual. Afinal de contas, o corpo é uma vestimenta grosseira que envolve temporariamente o espírito, verdadeira cadeia que o prende à gleba terrestre e da qual ele se sente feliz em libertar-se. Para este planeta Terra em que nos encontramos, não é? Há necessidade de que o espírito que venha aqui reencarnar, né, se utilize desta matéria, não é? Que este planeta assim permite, né? E até não teria outra condição, uma outra vestimenta, algo mais sublime, algo mais sutil, diante da condição, não é, de um planeta ainda de provas e expiações. E uma vez com o desencarne, o espírito já liberto, né, desta vestimenta, e aí sim vai se sentir em liberdade e retomar, não é, retornar e retomar a sua vida espiritual. O ato de enterrar um morto, sabemos que é apenas um corpo sem vida que é enterrado. E tem, né, quase que certeza, né, que todos os que estão aqui presentes têm esta noção. A alma, o ser espiritual que o habitava, ali não está. Tendo sido expulsa, ou melhor, desligado, né, do corpo, quando perdeu a sua vitalidade orgânica. O que se enterra é apenas um corpo sem vida, a matéria, que merece consideração e respeito, como um instrumento do espírito enquanto encarnado, né? Matéria essa que realmente foi útil, né, para aquele espírito enquanto teve o seu período, né, de encarnação. E uma outra coisa também que me fez lembrar, enquanto estava preparando esse material, é que nós não temos conhecimento, seja da condição financeira que for, né, da opção religiosa que for, não conhecemos nenhum cadáver que não tivesse tido o seu sepultamento, né? Todo ele tem. Alguns, por mais diversas circunstâncias, não são identificados, né? Mas toda aquela matéria, né, todo aquele corpo que serviu de instrumento por espírito é realmente alvo de respeito e já exerceu a sua função. E agora deve ter, né, o seu merecido e honroso e, acima de tudo, respeitoso destino. E o amor que se dedica a alguém que não é ao corpo
mas ao ser inteligente que vive nele, expressando-se, manifestando-se, agindo através dele. Né? Nós não amamos a matéria, né? Senhor X. Né? Nós amamos, respeitamos, temos consideração e respeito pelo Espírito que encarnava, né? E que estava na condição do Senhor X. Assim, compreendendo, percebe-se melhor que o ensino do Mestre quis chamar a atenção para as coisas espirituais, para a vida futura, que é a verdadeira porque é eterna. Não interessava, né, a questão da herança que aquele jovem iria receber, quando, né, Jesus entendia que ele poderia, né, juntar-se ao grupo e sair, né, difundindo, divulgando, né, a doutrina, né, ou melhor, as palavras, né, os ensinamentos do Cristo, dando a entender às pessoas a questão da espiritualidade. E uma outra leitura que nós podemos fazer sobre essa mesma citação poderia ser assim também: não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no espírito. E de pregar o reino de Deus, e de dizer aos homens que a sua pátria não se encontra na terra, mas no céu, porque somente lá é que se vive a verdadeira vida. Vejam só que, né, com o entendimento, né, e com o conhecimento que nós já temos hoje, conseguimos fazer uma composição e fazer uma leitura desta mesma citação, mas de uma forma que vem de encontro, né, com a proposta do Mestre, né, de nos despertar para a espiritualidade, para nos darmos conhecer, né, do prolongamento da vida, e que essa vida não iria acabar com a morte. E eu peguei algumas palavras, algumas expressões para fazer assim uma breve consideração. E disse ao outro: o convite de Jesus é endereçado a todas as criaturas. Nós também o recebemos. Ninguém pode se desculpar alegando que não foi ou não está sendo chamado. Muitas vezes andamos tão absorvidos por outros interesses que deixamos de registrar o chamamento do Divino Mestre. E agora eu vou fazer com todo respeito, obviamente, mas pode ter alguém pensando assim: ah, mas eu ser chamado por Jesus, mas ser chamado como? Será que eu vou sonhar e Jesus vai me pedir alguma coisa? Não. Esse chamamento, né, acontece no nosso dia a dia, né, sem nós darmos por isso, e em situações tão sutis, né, muitas das vezes com aquele outro que está ali a 2 passos de nós, precisando, né, do nosso ouvido. Muitas das vezes não temos que despender de valores, né? Nem temos que fazer grandes obras, né? Entrar criar instituição, fazer isso, fazer aquilo. Não. O chamamento, né, vem através de situações do nosso dia a dia, coisinhas corriqueiras, e nós muitas das vezes andamos, parece que meio assim adormecidos, né, tal como dizia Paulo de Tarso, e que não nos ligamos, não nos despertamos para isso. Segue-me. É um imperativo. E aqui eu faço uma observação. Essa frase imperativa, ela pede para alguém fazer alguma coisa.
não é? É uma ordem, entre aspas, da parte de quem pode fazê-lo. E essa ordem vamos considerar como uma sugestão, uma instrução. Por quê? Quem, questionaria de que Jesus estaria com todas, as condições para fazer, para dar aquela sugestão de fazer aquele convite àquele jovem. E ele assim procede porque se trata do melhor para cada um de nós. E para aquele jovem também seria. Segui-lo ou não vai depender da escolha de cada um. Estarmos atentos aos chamados, que somos, que recebemos todos os dias, das mais diversas formas, também só vai calhar de acordo com a escolha de cada um. Vamos nós estarmos exercendo o nosso livre-arbítrio, ou então tentando, jogar assim um véu nos nossos olhos e muitas das vezes fingirmos que não estamos entendendo, ou que aquilo não é comigo, deve ser para o outro, para mim não. Não. Estejamos mais atentos a isto. Mas ele respondeu. Ao invés de seguir, de atender ao chamado de Jesus, assim respondeu o rapaz. Há momentos em que a palavra é muito oportuna, mas existem ocasiões em que só a ação se justifica e preenche as exigências. E muitas das vezes, trazendo para a nossa vida, para o nosso dia a dia, nós nos perdemos em falar, em aconselhar, etc. Quando falta a ação, quando falta nos colocarmos no lugar do outro, quando falta aquela verdadeira disponibilidade de estarmos dispostos a que o outro nos diga ou nos sinalize de que maneira poderemos ajudá-lo, de que maneira poderemos contribuir, seja naquele momento de dificuldade ou ainda partilhar aquele momento de alegria, de tristeza. Não gosto muito de ficar focada só no mal, no menos bom, vamos dizer assim. É tão bom partilharmos da felicidade do outro, da conquista do outro. O nosso grande equívoco tem sido com frequência esse, o de falar quando é preciso agir. É preciso que realmente estejamos muito atentos para realmente percebermos qual é o momento de avançar, de começar a agir, e quando realmente é preciso ouvir ou até mesmo falar. Ação, ação, ação. Lembremos disso. Ação até mesmo para aguardar, porque isso também é uma forma de agir. Porque muitas das vezes não temos que avançar, é preciso parar. Até porque não estamos em condição, naquele momento, de auxiliar o outro. E assim, me faz lembrar das normas de segurança. Se nós estamos na questão de um incêndio, eu até tenho as noções de primeiro socorro, mas não tenho uma condição de segurança, eu não posso avançar. É preciso ponderar. E assim também estou agindo. Deixa que primeiro, quando se trata da prática do Evangelho, não cabe adiamentos. Tudo que é verdadeiro, bom e útil, portanto construtivo, pode ser feito simultaneamente. A maior parte dos problemas dos quais, em geral, mais tarde nos lamentamos, decorre da procrastinação, ou seja, de estarmos fazendo adiamentos. Tendo em vista que o Mestre só nos chama para o que representa
um bem para nós. E nós, lamentavelmente, ainda conseguimos, né, continuar com aquela mesma postura. Agora não vai dar. Olha, o ano está acabando, fica para o ano que vem. Vamos adiar, vamos passar mais à frente. Agora está muito frio, tá chegando o inverno. Vamos esperar a primavera. E assim vai, né? Mas deixa para amanhã, deixa para a semana que vem, para o mês que vem, né? Os dias vão passando e há realmente necessidade de que nós deixemos um pouquinho dessa procrastinação e nos esforcemos, porque também não é fácil, né? Nós temos a nossa vida material, temos nossos compromissos, temos o nosso trabalho, temos, né, a nossa faculdade, o nosso estudo, a nossa formação, etc, etc. E temos também que encontrar nesse dia de 24 horas, não é, algum momento dedicado à parte da espiritualidade, né? A parte em que nós buscamos não só o nosso autoconhecimento, onde nós tentamos, né, burilar ainda aqueles nossos vícios, trabalhar aquilo que a gente se propôs nessa encarnação a melhorar, sem permitir, o que é difícil, porque já é um hábito que já vem de algum tempo, e hábitos não se muda de um dia para o outro, né? Só um hábito só é substituído por um outro depois de algum tempo e com alguma insistência. E façamos esse esforço, né, para que nós realmente possamos fazer, né, algo construtivo e de forma simultânea. Eu vá enterrar o meu pai. É imperioso considerar que ninguém enterra o seu pai ou a sua mãe, mas sim os restos mortais deste ou daquele, né? A matéria que revestiu o espírito. Mas Jesus lhe observou. Analisamos o que Jesus lhe disse, porque também está nos dirigindo igual ponderação. Será que nós, né, no nosso dia a dia, na nossa vivência, não estamos fazendo um pouquinho como aquele jovem, onde estamos deixando, né, aquele chamamento de Jesus que ocorre diariamente, das mais diversas formas, muitas das vezes de uma forma tão sutil que a gente até nem dá por isso, e que nós estamos assim, não é uma questão de que eu tenha que enterrar o meu pai, né, como o do rapaz, mas agora não vai ser possível, porque eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu tenho aquele projeto, precisamos adiar, etc. Será que isso aí é uma coisa que cada um de nós, não é que só fazendo aquela, né, aquela análise é algo muito íntimo e algo que eu digo, não é só para os senhores, para mim também. Já estou eu a rever algumas questões, a tentar, diante desse meu dia de 24 horas, a buscar, né, aqueles momentos em que eu realmente preciso me dedicar mais, né, à questão do bem, a questão de estar, né, em busca do meu autoconhecimento, a busca pelo estudo, né, para que eu realmente possa compreender e ter uma fé raciocinada e não ficar apenas repetindo o que eu ouvi, ou o que me disseram, ou eu vi na internet, ou qualquer coisa assim. Deixa aos mortos. Percebemos que o mestre não se referia aos defuntos, aos falecidos, porém a vivos, a criaturas materialistas, voltadas unicamente para a questão terra-terra, bem imediatistas. De fato, há muitas coisas no mundo que, para o cristão, têm um valor muito relativo. E eu não sei
com os senhores, falo por mim, mas eu já consigo fazer em algumas coisas, ainda estou muito no início, né? Com esse tempo de estudo, né? De ouvir outras palestras, de me relacionar com os grupos, né? das casas espíritas, etc. Parece que vai mudando um pouquinho essa nossa consciência. Vamos tomando mais consciência daquilo que nós estamos aqui a fazer, não é? Para que eu estou fazendo aqui? E se eu, né, trazendo aí para essa parte da questão do materialismo, né? Que eu realmente, de que eu vou precisar de, vou exagerar, sei lá, 60 pares de sapato, né? Como diz meu marido, se eu só tenho 2 pés, mas pronto, nós mulheres gostamos mesmo disso de coisar. Mas não há uma grande necessidade em coisinhas muito básicas, né? E que a gente vê questões, vamos sair um pouquinho dessa parte do materialista, que é até mais fácil para exemplificar. Mas uma coisa mais difícil para a gente, né? O trato, né, com os nossos familiares. E aí nós temos uma bagagem de exemplos e situações, não é? Eu hoje, né, encaro familiar meu de uma maneira bem diferente de que eu encarava, por exemplo, há 10 anos atrás. Diante desse meu percurso, dessa minha jornada, né, já consigo observá-lo de uma maneira diferente. E acredito que vem de encontro, né, justamente com isso. A nossa perspectiva muda de acordo com o ensinamento e a nossa vontade realmente de exercitar e colocar em prática aquilo que estudamos. Por outro lado, há coisas mais importantes e muito mais dignas da nossa atenção. Basta que nós realmente estejamos atentos a isto. Enterrar os mortos. Se a pessoa ainda não despertou para o que é espiritual, e nós podemos conhecer algumas pessoas assim, devemos ter o respeito da condição do nosso semelhante, até que outros valores possam surgir para o seu entendimento. E acho que a palavra de ordem é essa, respeito. Respeito porque, né, somos espíritos em que estamos em vivências, né, e trazemos a bagagem totalmente diferente. Não sei, né, há quantas encarnações eu venho ainda trabalhando determinada situação e talvez ainda nem consegui ultrapassar. Diante de um outro que para ele, né, não existe espiritualidade, essa coisa, não, isso não é nada, eu tenho que viver o agora e preciso me servir daquilo que é material, etc, etc. É a perspectiva dele, é o momento dele, ele ainda está nessa fase. A mim só me cabe respeitá-lo, não é? E até ainda orar por ele, para que ele realmente recebe assistência espiritual, claro que recebe, mas que ele possa ser, né, intuído e que seu anjo guardião consiga fazê-lo, né, ver, né, despertar alguma coisa ainda que muito tênue a respeito da espiritualidade. Porém, tu vai. Feita a observação esclarecedora, Jesus volta a insistir que o homem aceitasse o convite e fosse e se movimentasse, já que não se concebe cristianismo sem ação, sem trabalho disciplinado para o bem geral e a autorrenovação. Então, a questão do cristianismo está mesmo conjugado com a ação. É a necessidade de se mexer, se mover, de trabalhar, de fazer essa busca pela auto-renovação. E eu trago apenas, né, uns poucos exemplos, né, dessa questão de pessoas, né, que
deixaram um exemplo que nós, né, que arrasta pela eternidade. Jesus, passando pela terra, marcou o mundo de tal maneira, né, com a sua conduta, que ainda hoje, né, o nosso tempo nós contamos antes e depois do Cristo. E essas pessoas que eu aqui também coloquei, Chico Xavier, né, Madre Teresa, pela palavra e pela ação. Ai, como é importante. Muito, muito importante. Parar. E eu acho que até essa semana mesmo no WhatsApp, recebi uma mensagem que dizia qualquer coisa sobre isso, né? A questão do falar e, essencialmente, praticar. Muito mais pela ação, porque se a palavra é ouvida, o bom exemplo arrasta, né? Palavras comovem, mas os exemplos arrastam. Exemplos como esses, né, que Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Jesus nos deixaram, de humildade, de amor ao próximo, de preocupação, de resignação, resiliência, busca, né, apesar das dificuldades, né, sejam elas financeiras, sejam elas de qualquer outra ordem, e que nós nos inspiremos em exemplos como esses. O reino de Deus está no íntimo de cada um. É um estado de alma da pessoa em paz com Deus, as criaturas, o mundo e consigo mesmo. Nós ainda temos aquela, vamos dizer assim, de uma forma muito infantil, né? Muitas vezes ainda trazemos aquela, o reino de Deus está lá em cima, né? Está no céu. Não, o reino de Deus está aqui, olha, dentro de nós, está no nosso coração. Jesus recomendou a divulgação do reino de Deus, que é a vida eterna, a vida do Espírito, pois a vida na matéria é temporária e serve como etapa para a nossa evolução, nosso crescimento espiritual. Ainda hoje, para todos nós, é difícil vivermos em conformidade com essa crença, pois agimos em nosso dia a dia como se tudo acabasse aqui na Terra e como se somente a matéria e a vida material tivessem sentido. Quantos de nós já não estivemos em situações que estávamos pensando assim, ou até mesmo procedendo assim? Afinal, sabemos-nos imortais, mas agimos como mortais. Quantas e quantas vezes, não é? No nosso dia a dia estamos a vir como se fosse, né, a nossa vida espiritual fosse algo assim distante, ou que está aqui nos livros, mas o que está valendo mesmo é aquela vida que eu vivo aqui, o meu dia a dia, é a matéria ali, o meu trabalho é mais isso, é mais aquilo, pago aquilo, faço aquilo, compro aquilo, projeto aquilo, vou viajar para aquilo. E eu não consigo nem encaixar em nenhum momento, nem nada com relação à espiritualidade, nada dessa minha busca, nada. Acabamos agindo como mortais, né? Como aqueles que realmente estavam mortos, como se referiu Jesus. E para a reflexão da tarde de hoje, me serviu como base de pesquisa o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Estudando o Evangelho, de Martins Peralva, os livros A Caminho da Luz e Fonte Viva. E também o estudo aprofundado da doutrina espírita, Ensinos e Parábolas de Jesus, organizado por Marta Antunes de Oliveira Moura. E por último, também o módulo 2
o Cristianismo, roteiro 4 do Aprofundado da Doutrina Espírita. E para terminar, gostava de partilhar esta frase que Leon Denis nos deixou. A passagem de Jesus pela terra e seus ensinamentos deixaram traços indeléveis, ou seja, que não se pode apagar ou fazer desaparecer. E a sua influência se estenderá pelos séculos vindouros. Ainda hoje, ele preside aos destinos do globo em que viveu, amou e sofreu. E é fazendo referência, não é, a este espírito puro, este espírito, né, que é o governador do planeta Terra, que cuida, né, deste planeta, como realmente fez referência a Leon Denis, esteve encarnado entre nós, nos amou profundamente, nos orientou, sofreu também, mas no seu infinito amor, não é, seguiu a sua trajetória, deixou aqui esse ensinamento em que nós hoje, depois de tantos séculos depois, ainda nos reportamos e temos como exemplo a seguir. Muito obrigada, muita paz e Jesus nos abençoe.